Oi gente, tudo bem? Hoje eu decidi então gravar um vídeo um pouco diferente, sem slides ou recursos audiovisuais, mas um vídeo um pouco mais cara a cara, para que a gente possa ter uma conversa um pouco mais informal sobre outros assuntos que eu acho que também pode ser do interesse de vocês. Para quem não sabe, eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas, mais especificamente da Faculdade de Medicina, onde eu atuo então na graduação e na pós-graduação em epidemiologia. E eu me tornei professor efetivo da universidade em junho de 2019, quando eu tinha então 27 anos. Eu era bastante jovem, né? Pode-se dizer que eu entrei bastante jovem na universidade, principalmente considerando que para poder assumir o cargo era necessário ter então já o doutorado concluído, o que eu já havia feito então em março do ano anterior. E, na verdade, eu me tornei professor da universidade como substituto em dezembro de 2018, e logo em seguida abriu então um concurso para efetivo que eu prestei e também então acabei sendo efetivado. Eu estou falando isso, pessoal, como uma introdução para esse vídeo, porque eu quero justamente compartilhar de forma muito rápida e muito resumida algumas experiências, algumas visões que eu tenho sobre esse processo, né, sobre essa trajetória que nós temos que trilhar para que nós possamos ser competitivos para um concurso para professor federal de ensino superior. E eu não estou falando aqui, pessoal, de métodos mágicos, rápidos e milagrosos, mas sim de uma trajetória real, demorada e baseada em anos. São essas as fórmulas que eu acredito que nós podemos seguir para tentarmos ter algum tipo de sucesso profissional. Pessoal, assim, com relação à faculdade, eu lembro que quando eu entrei, rapidamente eu já tinha esse desejo de me tornar professor e eu percebi que a iniciação científica seria fundamental para isso, tanto para complementar a minha formação nas aulas, como também para permitir que eu já tivesse algum tipo de produção científica. Quando eu falo produção científica, pessoal, eu quero dizer artigos publicados em revistas científicas, resumos publicados em congressos, esse tipo de coisa. E por que isso é importante? Porque isso tem muito peso, em geral, nas seleções para mestrado, doutorado e também nos concursos. Pelo menos na minha área, né? Na área da saúde. Como eu já tinha desejo de ser professor, percebi que era importante desde o início eu já ir buscando formas de ir incorporando o meu currículo com relação à produção científica. E a iniciação científica era o caminho para isso. E foi justamente durante a iniciação científica, por exemplo, que eu conheci pesquisadores de uma universidade na Inglaterra, a Universidade de Bristol, onde atualmente eu sou um pesquisador associado. Então, um efeito colateral, digamos assim, totalmente inesperado da minha iniciação científica, mas que me ensinou uma lição. E a lição era: nós temos que trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, estando trabalhando, estando nos dedicando, as oportunidades que aparecerem nós vamos ter boas condições, ou as melhores condições possíveis de aproveitar. E foi o que acabou acontecendo comigo nessa situação. Agora, pulando para o mestrado, pessoal, eu lembro que durante o mestrado aconteceu uma situação um pouco curiosa. Eu lembro que na época saiu um edital para um concurso para professor na área de epidemiologia, lá no departamento onde hoje eu trabalho, e eu, muito ansioso, fiquei um pouco mexido com aquilo, imaginando que acontecendo aquele concurso eu não teria a minha oportunidade lá na frente. E por um tempo, pouco, talvez umas 3, 4 semanas, eu fiquei muito em função disso e lia edital do concurso e ficava pensando sobre isso e perdendo meu tempo com isso. E eu acabei aprendendo, pessoal, que isso só me fez perder tempo. E qual é a lição? A lição é que nós podemos ser o mais excepcional do mundo, os mais trabalhadores, mais dedicados, mais inteligentes. Eu não estou dizendo que eu sou, tá? Eu só estou dizendo que mesmo que uma pessoa que reúna todas essas características, mesmo assim, algumas etapas têm que acontecer. O tempo tem que passar. A gente tem que fazer a graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado, para então poder prestar um concurso para professor federal. E não adianta a gente ficar querendo adiantar etapas e ficar conjunturando situações abstratas. Isso me ajudou muito a entender que eu tenho que focar no meu momento, na minha etapa, e aproveitá-la o máximo possível, para que quando eu estiver numa posição de prestar o concurso, eu então esteja competitivo e tenha passado por todas as etapas necessárias, aproveitando elas o máximo possível. A terceira experiência que eu queria compartilhar, na verdade, ela é uma coisa muito óbvia, muito simples e muito falada, mas que nem sempre a gente consegue implementar ela na prática, que é nós buscarmos um diferencial. E quando eu falo diferencial, eu quero dizer, na verdade, o seguinte: no que eu sou bom, no que eu de fato me destaco, o que de fato eu consigo oferecer
que, por exemplo, os meus colegas de turma não conseguem oferecer. E buscar, então, esse diferencial. Por quê? Não o diferencial pelo diferencial, mas sim o diferencial que vai permitir com que nós sejamos mais necessários no lugar onde nós estamos e, consequentemente, tenhamos mais oportunidades. Eu já falei para vocês que o peso que a produção científica tem na pontuação dos concursos. Portanto, para quem tem um diferencial, em geral, vai ter mais oportunidades de participar em mais pesquisas e, consequentemente, vai chegar lá na frente para o concurso com uma produção científica maior e, consequentemente, com uma vantagem competitiva dentro daquele processo. O quarto ponto que eu queria compartilhar, pessoal, é com relação a nós sermos estratégicos naquilo em que nós dedicamos o nosso tempo e a nossa energia. Para quem deseja a carreira de magistério superior, principalmente em universidades federais, é importante, pessoal, entender que o gargalo dessa etapa vai ser o concurso, porque se formam muito mais doutores por ano do que novos professores são efetivados por ano. Então, um grande gargalo é no concurso e, portanto, nós temos que ter a nossa formação de mestrado, de doutorado, claro, voltada a nos tornarmos capazes dentro da nossa área de formação, mas sem perder de vista o objetivo lá na frente, que é o emprego como professor federal. E para isso, nós temos que enxergar o concurso e especificamente entender quais são os pontos que o concurso vai pontuar. No meu caso, por exemplo, pessoal, eu fui a pouquíssimos congressos durante o mestrado e doutorado. Os que eu fui foram muito selecionados porque eu tinha algum objetivo ou de fazer contatos ou algum outro objetivo profissional específico, pois não simplesmente ir ao congresso e apresentar um resumo. Eu não estou dizendo que isso não é importante, que isso não é útil, que isso não é necessário, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é, não adianta ir a 500 congressos e não ter publicado nenhum artigo, porque pouquíssimos artigos vão sobrepor, em termos de pontuação no concurso, muitos resumos. Isso é só um exemplo simples, pessoal. Não se apeguem tanto aos detalhes desse exemplo, mas é só um exemplo simples para ilustrar essa ideia mais geral de que nós temos que ser estratégicos. No que a gente gasta o nosso tempo, pensando naquilo que vai nos dar o melhor retorno lá na frente. Tudo isso dentro do que é ético, dentro do que é legal, dentro das regras. E nessa perspectiva de ser estratégico, pessoal, o quinto e último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é com relação a, durante a nossa formação de mestrado e doutorado, muitas vezes é mais inteligente, é mais estratégico nós ignorarmos um pouco as nossas preferências de pesquisa, as nossas curiosidades científicas e abrirmos os nossos olhos para as necessidades do local onde nós estamos. Por quê? Porque se existe uma necessidade muito grande no local onde nós estamos e nós nos apresentarmos como alguém capaz de sanar ou ajudar a sanar essa necessidade, nós vamos estar essencialmente recebendo uma grande oportunidade. Por exemplo, quando eu entrei no mestrado aqui na UFPEL, no nosso programa de mestrado, a linha de epidemiologia genética estava começando. Haviam sido gerados grandes dados dentro dessa área, mas não haviam pessoas ainda trabalhando com esses dados. Como eu vim da biotecnologia e tinha bastante noção de genética e biologia molecular, eu então me apresentei como uma pessoa que teria interesse em fazer isso. E de fato eu até tinha alguma curiosidade, algum interesse sobre esse assunto, mas o grande motivo foi eu ter enxergado ali uma oportunidade de eu crescer, não pisando em cima dos outros, mas ajudando a sanar uma necessidade do local onde eu estava. A partir daí, eu tive que buscar conhecimento e me qualificar para que eu fosse, então, capaz de fato, realizar esse trabalho. Então, notem como essa visão estratégica tanto me direcionou para uma área, no caso a epidemiologia genética, como também direcionou a busca do meu diferencial, que foi a qualificação para eu, de fato, ser apto a trabalhar com esses dados. Notem, portanto, pessoal, a necessidade de integração desses vários pontos que eu discuti um pouco com vocês. É a partir justamente da visão estratégica que nós podemos direcionar a nossa capacitação, buscando ter um diferencial que se alinhe com uma necessidade do local onde nós estamos. Porque a partir disso nós vamos nos tornar uma pessoa necessária e que terá mais oportunidades. Tendo mais oportunidades, nós conseguimos aumentar a nossa produção e com isso conseguimos chegar
mais competitivos para um concurso lá na frente. Então, pessoal, meu conselho para vocês é: reflitam sobre a carreira de vocês, planejem, definam qual é a prioridade em termos de objetivo profissional que vocês têm lá na frente. Concluir um doutorado é muito legal, mas é uma coisa de natureza temporária. Fazer um pós-doutorado é muito legal, eu fiz pós-doutorado, mas também é de natureza temporária. Então o objetivo final de vocês não pode ser esse. O objetivo final de vocês tem que ser mais além. Pode ser professor, pode ser pesquisador, pode ser qualquer outra coisa. Se for ser professor, no caso aqui me referindo a professor de magistério superior, é necessário, pessoal, quer a gente goste, quer a gente não, nós entendermos quais são os critérios que vão ser aplicados sobre nós e trabalharmos durante a nossa formação para potencializar a nossa pontuação frente a esses critérios lá na frente. Certo, gente? Então, nesse vídeo eu só quis pincelar um pouco esses diferentes pontos. Claro que haveriam outros pontos também, por exemplo, estratégias de estudo e outras coisas também que a gente poderia conversar, mas nesse vídeo eu só quis fazer essa pincelada geral sobre esses diferentes pontos para que a gente pudesse ter essa conversa inicial. Se houver um interesse, eu posso fazer vídeos mais específicos sobre cada um desses pontos ou outros pontos também, sobre essa gestão de carreira voltada então a se tornar um professor de ensino superior. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu particularmente gostei de gravar nessa modalidade. Aqui vocês podem ver a minha mesa bem como ela fica no dia a dia, bagunçada mesmo, com as minhas coisas aqui por cima, justamente porque eu queria que esse vídeo fosse mais informal, mais próximo. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui. Até a próxima.